Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia comigo, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 24. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 24. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. E esse texto começa dizendo assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. E que ela, na ação do teu Espírito, venha ao encontro da nossa necessidade, fazendo aquilo que lhe apraz, para a nossa bênção, mas sobretudo para a glória tua. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história, e os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de uma historinha, que às vezes dá uma ligadura interessante para nós. Conta-se uma história que uma vez uma menina estava debruçada numa janela da sua casa, e aquela menina estava chorando muito, porque ela havia perdido o seu animalzinho de estimação, aquele companheiro de brincadeiras, aquele que por muito tempo fora a alegria dos seus dias ali. E com muita tristeza ela observava o jardineiro ali, fazendo uma covinha no quintal para enterrar aquele amigão, aquele cachorrinho que brincava com ela todas as manhãs, todos os dias. E diante daquele choro, o avô daquela menina observava a neta inconsolável, chorando naquela janela. Então ele chamou aquela menina e pediu que ela fosse até uma outra janela na qual ele estava próximo, pegou ela pela mão e levou ela até ali. Ele então abriu as cortinas da janela que estava do outro lado e mostrou para ela um jardim que era diferente, florido, e disse: olha, você está vendo aquela roseira amarela, aquela bem ali na frente? Você se lembra que você foi que me ajudou a plantar essa roseira? No início ela é só um galinho com alguns espinhos, mas hoje olha como ela está linda, florida. E a menina, diante daquela cena, enxuga as lágrimas e abriu um sorriso largo ao se lembrar de tudo aquilo que envolvia aquela paisagem, e agora já mostrava as abelhas que faziam baile ali em volta das flores, as borboletas que faziam festa e enfeitavam aquele jardim. O avô então se viu totalmente satisfeito por ter ajudado aquela pequena netinha a superar um momento que era tão difícil para ela. E ele diz para ela o seguinte: a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, voltamos-nos para outra e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Meus amados, há momentos em que se torna muito difícil ter esperança. Todos nós passamos ou passaremos por momentos que são muito profundos e difíceis à nossa vida. E a semelhança da primeira janela daquela menina, há momentos na vida da gente em que o quadro que se desenrola diante dos nossos olhos é de factual desesperança, tragédia. O contexto da redação do livro de Lamentações de Jeremias também era uma dessas janelas que emolduram quadros que são extremamente sombrios e desalentadores. Jeremias e seus irmãos estavam vivendo um cenário de destruição e de punição de Deus. Diante de tantas desobediências, a ira de Deus caiu
sobre eles de forma a esmagá-los sobre o domínio de povos inimigos, e deixando-os assim despatriados em um estado de triste servidão. Cenários assim, eles podem trazer à tona o sentimento de desalento ou até de desistência. Afinal, para que continuar lutando quando tudo parece estar desabando à nossa volta? Para que continuar remando quando parece que a corrente não vai nos deixar avançar? Talvez seja mais inteligente simplesmente sentar e chorar, porque as coisas parecem que não vão ter mudança. Só que, meus amados, surpreendentemente, os versos do profeta se colocam aqui, pessoal da música aí, Gamaliel e etc., de uma forma métrica em 5 ritmos de 3x2, uma elegia, uma quiná, um lamento. Ele não é um escrito de quem joga a toalha, de quem senta esperando a morte chegar. Jamais. Meus amados, Jeremias, o nosso texto base, passa da constatação dos fatos para uma ode à esperança. Jeremias encheu o seu coração de esperança. Esse trecho é uma virada de chave. É o momento de virar as coisas, de lavar o rosto para continuar a caminhar. E tem muito a nos ensinar em momentos como muitos de nós passamos na nossa vida. Momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos que todos nós estamos sujeitos a passar na nossa caminhada. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é de que eu e você, quando passarmos pelos vales, precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus. Versículo 21, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aleluia! Imagine o cenário. Imagine a cena que está pintada nesse texto. Desalento. Qualquer pessoa que olha para esse quadro diz: ó, não tem jeito, não, isso aí, ó, já era. Esquece. Esquece porque não tem solução. Era esse o quadro daquele povo, do povo de Deus, na ocasião em que foi escrito esse texto. E não era pela dificuldade da questão, não era pela opressão, porque aquele povo já havia passado por inúmeras situações difíceis, inúmeras provações no caminho, mas era difícil demais, porque agora era justamente Deus mesmo que estava pesando a mão contra a vida deles. Era Deus mesmo que estava mostrando para eles que eles precisavam tornar ao caminho, que eles já não andavam mais. Versículo 12 do capítulo 1 diz assim: não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Era uma situação digna de pena, uma situação de desesperança. Isso à primeira vista, porque aquele que os livrara de todas as derrotas até então era justamente aquele que aplicava uma justa punição a um povo rebelde e de dura serviço. Não é à toa que o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 10, no versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A situação é que agora aquele povo que havia alcançado vitórias épicas havia agora estar numa situação em que ninguém poderia livrá-los. Aquele povo que havia alcançado grandes vitórias, milagres de Deus, pela ação do Todo-Poderoso, estava numa situação em que nada, nem ninguém poderia os livrar, porque era a mão do próprio Deus que pesava sobre eles. Se nós parássemos o texto aqui, a gente ia sentar e chorar, porque não tem remédio uma situação assim. Só que, meus irmãos, louvado seja o nosso Deus. Essa é uma condição que não era como um fim de um filme triste. Ali, na realidade, está relatando o chamado de Deus para que eles pudessem reorganizar seus pensamentos e trazerem à sua memória quem era o seu Deus. Se a dificuldade é grande, lembre-se de que Deus é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que pode nos alcançar. Amém e amém. Meus irmãos,
Quando Jeremias, meio que de um salto, diz para trazer à memória, ele conclama assim o seu povo, os seus patrícios, a trazerem à mente a lembrança do cuidado de Deus pelo seu povo durante toda a história, durante toda a jornada, desde o chamado inicial. E essa esperança que ressurge ali, ela só é possível porque eles tinham consciência de que aquele que agora os afligia era o mesmo que tinha o poder de curá-los. E ali, como um flash, veio talvez à mente deles o texto do Salmo 77, versículo 9 ao 12, que diz: esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. Jeremias tinha plena convicção de que aquela aflição tinha um propósito e teria um fim certo. E, meus amados, assim acontece conosco também. Diante do caos, diante de uma situação descontrolada, de algo que nos atinge fora de qualquer planejamento, nós precisamos tornar os nossos olhos para a realidade de que nada ou ninguém é maior do que o Deus em quem nós cremos. Nada é maior do que o Todo-Poderoso e ainda de que esse Deus Todo-Poderoso tem propósito em tudo que faz em nossas vidas. Todas as coisas têm um propósito de Deus. Talvez em algum momento você olhe e o cenário seja esse, desalentador. Normal seja chorar, normal seja prantear, porque qualquer coisa que for diferente disso pode fazer com que nós sejamos confundidos com doidos. Pensou você num momento de tragédia, dando risada? Pode amarrar a camisa de força e levar embora, não está normal. A Bíblia mesmo diz que há tempo que nós temos que chorar, faz parte da nossa vida. Em momentos assim a gente chora mesmo. Só que no choro nós precisamos nos lembrar de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, todo o sofrimento da caminhada tem um propósito na nossa vida. Jeremias tinha todos os motivos para maldizer a vida, porque os fatos eram esses. Aquilo que se apresentava diante dos seus olhos era exatamente assim. Mas diante dos fatos ele trouxe ao seu coração a sua memória de quem era o seu Deus, e mesmo sem fatos tangíveis, ele pôde encher o seu coração de real e de viva esperança. Aleluia! Meus amados irmãos, hoje nós estamos celebrando 141 anos da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Ariado. Não foram 141 anos de mar de rosas, não. Houveram tempos de lutas, tempos de dificuldades, tempos de provações, tempos de infortúnios, de intempéries, de dificuldades, mas em todo tempo Deus esteve sustentando esse povo, que é o povo dele. Em todo tempo essas portas estiveram abertas, porque as portas do inferno não prevalecem e jamais prevalecerão contra o povo de Deus, e por isso nós podemos confiar, independente do cenário, independente das condições temporais, Deus continuará cuidando de nós. Aleluia. Deus continuará cuidando. E nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Não olhar para as temporalidades, para aquilo que passa, para aquilo que é só um sopro, como uma erva que nasce e que no fim da tarde já seca. Mas olharmos para os tesouros que estão plantados em Jesus Cristo, onde nenhum ladrão pode escavar ou roubar, onde traças não podem corroer. Lá está o nosso tesouro, lá está a nossa esperança, lá está o nosso lugar. E Jesus foi preparado para nós. E esse renovar de esperança no coração, ali do profeta, ele se deu pelo fato de que ele se lembrou quem era o seu Deus. E ele se lembrou que esse Deus tem uma misericórdia que não os deixaria abandonados. Olha o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Ao trazer à memória aquilo que lhe dava esperança, quem era de fato o seu Deus, inevitavelmente Jeremias se lembrou do caráter misericordioso de Deus. Meus amados, diante do caos, da cena, o profeta ele traz à memória de que Deus tem uma aliança que não poderia ser revogada com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele mesmo garante essa aliança. Embora Deus ele possa, por um momento, reter a sua misericórdia, como estava acontecendo naquele momento exato ali, de forma justa, aquele não era o fim da história. Aquele não era o subir das letrinhas no final do filme, não. A expressão não sermos consumidos que o profeta coloca traz justamente essa ideia de que a ira de Deus é limitada enquanto a sua compaixão ela não tem fim. Deus tem uma compaixão eterna, Deus tem uma misericórdia que se renova todas as manhãs. E Oséias 11:8 diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Jeremias tinha convicção de que o cuidado pactual de Deus está sempre acompanhado da sua compaixão. E por isso, ele ali no movimento natural, segue no texto dizendo: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Deus é fiel, amém? Amém. Todos nós sabemos e repetimos essa frase, e ela é a mais pura verdade. Só que há um detalhe que faz toda a diferença nas nossas vidas. E esse detalhe é de que Deus é fiel não a nós, mas Ele é fiel a si mesmo naquilo que empenhou. Deus é fiel para cumprir cada vírgula de sua santa palavra. Deus é fiel para cumprir integralmente tudo aquilo que Ele disse que faria e que está escrito na sua santa escritura. E por isso Jeremias descansa na santa promessa, porque se dependesse deles dessa aliança, eles estariam fulminados. Se dependessem de uma contrapartida deles, eles estariam perdidos. Eles foram infiéis com Deus. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. E se o contrato se baseasse, então, na contrapartida da nossa fidelidade para se cumprir, nós estávamos literalmente fritos, meus irmãos. Estávamos perdidos. Mas glória ao eterno Deus, porque Ele é fiel. Mas é fiel para cumprir integralmente a sua promessa de que Ele mesmo é o provedor e o sustentador da nossa existência. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele tem nos feito renovar a sua misericórdia, é porque Ele tem sustentado a nossa vida, é porque nesses 2 anos e meio, quase 3, em que muita gente se desesperou na pandemia, e infelizmente tantas pessoas vieram a óbito, Deus sustentou a nossa vida e por isso nós estamos aqui. Amém. É porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. A sua fidelidade está registrada nas suas santas escrituras. E essa fidelidade diz que Ele nos ama, que Ele vela por nós e de que Ele estará cada dia cuidando da nossa vida. Isaías 41, versículo 10 a 14, diz assim o Senhor, por intermédio do profeta: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, e eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Anime o seu coração.
Hoje, talvez seu coração esteja por algum motivo entristecido. Estamos vivendo aí uma polarização política imensa no Brasil, imensa. E muitas pessoas têm ficado entristecidas porque A ou B estão em evidência. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O nosso socorro nunca esteve à esquerda ou à direita, mas o nosso socorro está no Senhor. O nosso socorro está nas mãos dele. É ele que vela pela nossa vida, independente de quem esteja no poder, para cumprir a vontade de Deus, de qualquer aspecto que seja, ele continuará cuidando de mim e de você. Amém. Alegre o seu coração. O Senhor continua reinando para todos sempre, e não há nada que seja maior do que ele. Ele diz: as minhas vontades, a minha vontade não pode ser frustrada. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Anime o seu coração, meu irmão. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la integralmente. Espera no Senhor com ânimo. E foi exatamente isso que se dispôs a fazer o profeta naquela ocasião. Por isso, nós vemos ali um fechamento com chave de ouro dessa argumentação, quando ele diz que ele esperaria no Senhor, porque ele era a sua porção. Olha o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meus amados, diferentemente dos gurus de autoajuda que lançam máximas de positivismo sem embasamento aí aos quatro ventos aí, vendem cursos em Hotmart, etc. e tal, Jeremias ele se encheu de ânimo, não por algum mantra repetido, algum pensamento positivo, mas pelo fato de que, ao se lembrar de quem era o seu Deus, inevitavelmente os seus atributos vieram à tona. Deus é misericordioso e essas misericórdias não tinham se esgotado pela infidelidade deles. Embora a punição que lhes caía sobre os ombros fosse justa e merecida, Deus não iria sustentá-la para sempre sobre eles. E por isso mesmo, ainda no meio da tribulação, Jeremias convoca o seu povo a mudar a postura e a se animar, pois Deus, após os ensinar, em meio a todas aquelas dores, os sararia. Jó, tão conhecido de nós, teve a mesma experiência no meio da sua tragédia particular. Jó 5,18 diz: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Meus amados, já partindo para a conclusão, mesmo em meio às frustrações da temporalidade, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dores e às lutas, nós somos chamados à esperança. E é porque nós estamos celebrando 141 anos dessa igreja. Nós podemos olhar para trás e todas as lutas, todos os desafios, todos os momentos em que parecia que não ia dar. E Deus fez dar, certo? E nós podemos olhar para frente e dizer: certamente o Senhor continuará a nos ajudar. Talvez, de forma particular, você tenha passado, ou esteja até passando, por provações que racionalmente te chamariam para desistir. Talvez a sua vida tenha passado por momentos assim. Momentos que parecem não ter saída, momentos que parecem que não vale a pena insistir em continuar crendo que haverá alguma mudança. Mas nós podemos sim ter esperança de que as coisas vão mudar. Não porque nós somos bons, ou talvez sejamos fortes, mas porque Deus é misericordioso e fiel. Porque Ele tem cuidado de nós. E nessas horas, nós precisamos trazer ao nosso coração o fato de que Ele prometeu que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisaremos temer mal algum, porque até ali Ele estaria conosco. Bem, eu gostaria de orar por nós nesse momento, com a permissão do pastor Albert, orar por nós. Temos muito a agradecer a Deus. 141 anos. Nossa igreja aqui em Areado é uma das igrejas mais antigas do presbiterianismo no Brasil. Uma igreja histórica, em que Miguel Torres
na época em que veio tratar da sua saúde, passando por muitas dificuldades, movido pela paixão de cumprir a vontade de Deus no meio do seu tratamento e até desobedecendo as ordens médicas, se colocou aí pelas estradas desse pedaço de Minas Gerais. E cá estamos nós, fruto direto da mão de Deus por meio do ministério desse santo homem. Muitas lutas, muitas perseguições, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós podemos ter esperança de que, independente das coisas estarem conforme a nossa vontade, conforme a nossa perspectiva, conforme a nossa agenda, Deus continua fazendo a sua obra, Deus continua reinando para todo sempre. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel à tua palavra, à tua vontade, que se cumpre de forma total, plena, absoluta sobre nós. E nós descansamos nessa realidade, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Pai, embora as coisas por vezes pareçam estar totalmente fora de controle, embora as coisas por vezes parecem ser frustrantes para nós, tu jamais és surpreendido. Tu jamais és tomado de surpresa, de espanto. Tu tens o controle, aliás, tens um propósito em tudo. Tu és o soberano de todo o universo. E por isso, Senhor, nós te louvamos pelos 141 anos dessa amada igreja e pela tua boa mão, pelo teu cuidado e a tua provisão. Continua militando, pregando o evangelho do reino, dizendo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de que fora dele não há um encontro com o Senhor para a salvação. Te louvamos pelos homens e mulheres que doaram a sua vida através do ministério dessa igreja, para que nós estivéssemos aqui hoje. Continua, Deus, escrevendo a tua história, a tua vontade, por meio da vida dos irmãos que trabalham por meio do ministério dessa igreja hoje. Que tudo seja para a tua glória, que o seu nome seja exaltado, e que nós, na mais difícil prova, nos lembremos de que o Senhor continua cuidando de nós e fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa este povo que foi chamado de forma inequívoca e poderosa na ação do teu Espírito Santo. E seja louvado, engrandecido, bendito, exaltado, ó Pai. Te louvamos, porque embora a nossa vontade ela pode ser frustrada, a tua jamais. E a tua é melhor do que qualquer coisa. Te louvamos pelo privilégio de sermos teus. E nada poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem perseguição, nem coisa alguma, nem principados ou potestades. Somos teus, porque o Senhor mesmo é quem garante essa condição. Te louvamos por tão grande amor, por tão grande salvação. Encha-nos, ó Deus, a semelhança do profeta, de viva alegria e esperança de que tu estás fazendo com que tudo seja muito bom. A glória tua e bênção nossa. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.